Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. O tema da mensagem de hoje é Estamos em crise e agora? E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, e que será o texto em que nós meditaremos, se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós estamos vivendo um momento de crise em várias áreas da nossa sociedade. Nós estamos passando por um momento de crise hídrica, a falta de água. E não é só um problema do nosso país, este é um problema global. 50% da população mundial não tem água encanada. Vocês têm ideia do que é isso? Um pouco mais de 3 bilhões de pessoas não têm água encanada. Só apenas 50% da população mundial tem água encanada. Além das crises ambientais, os desastres, o aquecimento global, nós temos também um problema de crise política. No Brasil, nós estamos vivendo uma grande crise. Você saberia dizer quantos partidos políticos nós temos no nosso país? Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. É fácil você perguntar quantos partidos políticos existem nos Estados Unidos. Apenas 2. Os democratas e os republicanos. Agora no Brasil nós temos 32 partidos políticos. E o pior não é essa quantidade, essa pluralidade de partidos. O problema é a questão ética e moral relacionada a estes partidos. A corrupção. Nós estamos vivendo uma crise econômica por causa do desvio de dinheiro. Você sabe quanto foi desviado da Petrobras? 21 bilhões de reais, que poderiam ter sido usados na educação, na saúde, em várias áreas do nosso país. 21 bilhões. E o que nós estamos percebendo com a crise? Um aumento de tudo, um aumento dos tributos, um aumento do preço dos combustíveis, um aumento do dólar, um aumento da energia, o preço da energia, um aumento do desemprego. Todos os dias você abre o jornal e você vê empresas que estão fechando ou que estão mandando uma grande quantidade de empregados embora. Nós estamos vendo o aumento da inflação e o aumento das pessoas envolvidas em escândalos na corrupção. Todos os dias você vê também mais um que foi descoberto, que estava envolvido em alguma situação de corrupção. E o que a palavra de Deus tem a nos dizer, irmãos, num momento como esse, em que as pessoas estão desacreditadas, em que as pessoas estão desesperadas, algumas estão já em desespero, algumas estão desacreditadas, não acreditam mais no governo, estão sem esperança, andam pelas ruas e não acreditam que um dia terão um asfalto de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma assistência médica de qualidade. As pessoas estão desesperançadas, como que é que diz? Desesperançosas, sem esperança, ao olhar para a situação do nosso país. E o brasileiro, ele busca a felicidade como todo ser humano. Ele quer ser feliz.
Mas quando ele olha para a situação do país, do governo, quando ele olha para toda essa situação que nós acabamos de listar, ele fica até deprimido. Ele diz: como é possível ser feliz num país como esse? Mais de 90% da população brasileira desaprova o atual governo. E aí as pessoas pensam que a solução é uma mudança de governo. As pessoas pensam que nós seremos felizes se nós mudarmos o governo atual. Se nós mudarmos os políticos que estão que fazem parte da bancada dos nossos políticos. Mas o que a palavra de Deus tem a dizer para nós, o seu povo? Ele vai falar conosco através das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas não são nenhum tipo de ordenanças. Veja que não há uma ordem ali. Seja pobre de espírito. Não há imperativos. Não é uma ordem, faça isso e você terá isso. Mas são afirmações. Ele vai dizer: bem-aventurados são os pobres. Ele não diz seja pobre de espírito, seja manso, chore. Ele diz: bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Ele diz: bem-aventurados os que choram. Ele não diz chore e você será consolado. Ele diz: os que choram são consolados. São qualidades que caracterizam os pecadores que acharam a graça de Deus no Evangelho. As bem-aventuranças, elas falam sobre como o crente é. Elas dizem para nós como é um salvo, ela faz um diagnóstico. Ela vai nos dizer: um salvo é assim. Ela não diz o que devemos fazer para sermos salvos. Ela diz: os que são salvos, os que estão em Cristo, os que foram achados por Cristo, os que foram alcançados pela graça de Deus, eles são pobres de espírito. Eles choram, eles são mansos. São as características que constituem o perfil do cristão. As bem-aventuranças, elas declaram como se parece um filho do reino. As bem-aventuranças, na verdade, elas são todas elas falam a respeito de Cristo. Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E a primeira palavra que aparece na bem-aventurança é bem-aventurado. Qual o significado desta palavra? No grego não existe superlativo. A palavra, por exemplo, feliz, no superlativo seria felicíssimo, super feliz. Como não existe o superlativo, existem palavras que descrevem o superlativo. Por exemplo, bem-aventurado. Bem-aventurado é supremamente bendito. Bem-aventurado quer dizer também afortunado, próspero e feliz. É alguém que tem a aprovação de Deus. É alguém que é feliz, mas não pelo fato da vida estar correta nos seus aspectos externos. É uma pessoa que é feliz não porque tem uma conta bancária abençoada, porque está bem de saúde, tem os filhos na escola, numa boa escola, tem um bom emprego. É uma pessoa que é feliz não por conta das circunstâncias externas, mas porque ele tem certeza que sua vida está reta diante de Deus. Ele é feliz porque ele tem certeza de que ele está de bem com Deus. Há paz entre ele e Deus. Ele foi justificado. É uma pessoa também que é honrada. Esta é a ideia de bem-aventurado. E para nós entendermos numa linguagem mais contemporânea, se nós fôssemos explicar para uma pessoa que não é cristã, nós deveríamos dizer para uma pessoa que não é cristã, numa linguagem que ela entenda, que faz parte do vocabulário dela, o que significa um bem-aventurado. Um bem-aventurado, numa linguagem popular, contemporânea, significa sortudo. O que é uma pessoa sortuda?
Uma pessoa sortuda é alguém que recebeu algo sem merecer. Imagine uma pessoa bem feinha, uma pessoa pobre, financeiramente, desprovida de um conhecimento intelectual avançado, e que se casa com uma mulher famosa, rica e bonita. O que você vai dizer para um cara desse? Fala, cara, você é sortudo. Ela se casou com você não foi porque ela viu algo de bom em você. Não é porque você é rico, nem bonito, nem famoso, nem inteligente. Você é sortudo, cara. Não é assim que as pessoas vão dizer. Imagine alguém que ganhou um dinheiro, ele acorda de manhã para pegar o jornal na sua área, no seu quintal, e ele encontra uma mala cheia de dinheiro. O que os parentes e os amigos vão dizer? Cara, você é sortudo. Você não trabalhou para conseguir esse dinheiro, você nem jogou na cena, você não teve o sacrifício de ir na lotérica e fazer como diz as pessoas na linguagem popular, fazer uma fezinha. Você simplesmente acordou pela manhã e tinha uma maleta cheia de dinheiro. Você é um cara de sorte. A ideia de bem-aventurado aqui é esta, irmãos. É uma pessoa que foi honrada, é uma pessoa que é feliz, mas ela não fez nada. Foi pela graça de Deus. E não foi por algo que Deus viu nela. Ela não é bem-aventurada porque Deus viu nela beleza, porque Deus viu nela espiritualidade, temor, não. Ela é bem-aventurada pela graça de Deus. Então, se nós fôssemos explicar para as pessoas da nossa sociedade o que é ser um bem-aventurado, é alguém sortudo. Vocês estão entendendo? É alguém que recebeu algo sem ter feito nenhum esforço. Simplesmente pela graça. Agora nós vamos tentar responder uma segunda pergunta. Quem é feliz segundo a sociedade contemporânea? Quem é feliz de acordo com os padrões de felicidade da nossa sociedade dos dias atuais? Felizes para a nossa sociedade são aqueles que são autossuficientes. São pessoas autônomas, que não precisam dos outros, que não dependem de ninguém. São pessoas que são autoconfiantes. Elas têm confiança, elas têm firmeza no que elas fazem. Estas são as características de pessoas felizes de acordo com a nossa sociedade, pessoas independentes, pessoas famosas, pessoas ricas são pessoas felizes. Essa é a nossa ideia. Ser feliz é igual a ser rico, é igual a ser famoso. Os que têm os melhores currículos. Esta é a ideia da nossa sociedade do que é ser uma pessoa feliz. Ser feliz é aquele que é apreciado por todos. É aquele de quem todos gostam. Todo mundo gosta dessa pessoa, então ela é uma pessoa feliz. Isso é ser feliz, é quando nós temos uma aprovação geral. É quando as pessoas gostam de nós. Onde todos falam bem de nós. Isso é ser feliz de acordo com a nossa sociedade. Eike Batista, ele diz o seguinte, ele disse, o senhor Carlos Slim, que na época era o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, ele disse o seguinte: o senhor Carlos Slim, o homem mais rico do mundo, terá que inventar um novo carro de corrida para me alcançar. Na época, quando Eike Batista disse isso, ele era o 8º homem mais rico do mundo. E o mais rico do Brasil. Ele disse para o homem mais rico do mundo: olha, esse cara vai ter que inventar um novo carro de corrida para me alcançar, porque eu serei o número 1. Eu serei o homem mais rico do mundo. E diz que uma vez ele estava fazendo caminhada, ou Cooper estava correndo, e um homem o parou na rua. Diz que o homem o abraçou e começou a chorar. O homem disse o seguinte para ele: você é um exemplo para nós. Você nos inspira a nós brasileiros. Você nos mostra que é possível nós sermos bem-sucedidos. Você, para nós brasileiros, é um modelo de sucesso. E diz que o homem chorou, emocionado,
ao se encontrar com Eike Batista. Vocês percebem qual é o modelo de sucesso e de felicidade para a nossa sociedade brasileira? São pessoas como Eike Batista. Tudo bem que ele quebrou. Tudo bem que há poucos dias atrás estavam retirando da sua casa o seu piano por conta das contas que ele deve. Mas este era o ideal, o modelo para o brasileiro. E para a Bíblia, como a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos diz sobre ser feliz, sobre ser bem-sucedido? A Bíblia vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Feliz ou supremamente bendito são os pobres de espírito. Afortunado são os pobres de espírito. Próspero e feliz são os pobres de espírito. Os sortudos são os pobres de espírito. E o que significa ser pobre de espírito? Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? Primeiro vamos ver o que não é. Pobre de espírito não significa ser uma pessoa vergonhosa. Às vezes nós temos uma ideia de pobre de espírito, uma pessoa que é tímida, vergonhosa, insegura, uma pessoa covarde, uma pessoa que tem ódio de si mesma. Olha, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um miserável, eu sou a pior pessoa da face da terra. Cuidado, isso pode se caracterizar como uma falsa humildade. O que é um pobre de espírito? A palavra que Jesus usou aqui no grego é mendigo. Existiam duas palavras, pelo menos, para descrever o pobre. Uma era o pobre que tem um trabalho, tem uma casa simples, uma família para sustentar, uma casinha bem simples, um emprego que ganha pouco, mas ele consegue adquirir o seu próprio sustento. Ele é um pobre. Uma outra palavra que era usada para descrever o pobre é a palavra que Jesus usou aqui para pobre. É a ideia de mendigo, alguém que é incapaz de prover o seu próprio sustento. É alguém que depende dos outros. É alguém que não tem nada, nem para oferecer, e nem algo que possa ser meritório, algo que ela tenha mérito ou crédito com alguém para receber. Ela é um mendigo. Ela é um mendigo espiritual. Ela não tem nada a oferecer. A ideia aqui de Jesus, ao dizer que os afortunados, aqueles que são supremamente benditos, são os pobres, são aqueles que são dependentes de Deus, e aqueles que têm consciência da sua total dependência de Deus. A ideia aqui é um estado contínuo de pobreza. A ideia aqui é de uma pessoa que entende que ela é espiritualmente falida. Ela não tem nada que possa fazer com que ela reivindique algo de Deus. Não há nada nela que possa produzir essa confiança ao ponto de chegar diante de Deus e dizer: eu reivindico algo do Senhor. Ela entende que ela é espiritualmente falida, que ela é moralmente endividada. Esta é a ideia de pobre de espírito. No aspecto moral, ela entende que ela tem dívida com Deus. Ela sabe que ela não consegue levar uma vida 100% reta. Ela peca todos os dias, a todo momento, ela falha, ela ultrapassa a linha que Deus estabeleceu para ela. Então ela entende que constantemente ela está em dívida com Deus. E não em crédito, mas em dívida. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que é incompetente para administrar a própria vida.
Ela sabe que ela não consegue controlar a sua própria vida. Ela até faz planos, mas nem sempre os planos saem como ela imaginou, como ela gostaria que saísse. Ela sabe que ela é incompetente, que ela é incapaz de acrescentar 1 hora de vida à sua história. Ela não sabe o dia de amanhã, ela não sabe o que vai acontecer com ela daqui a alguns minutos. Então ela sabe que ela não tem controle sobre as circunstâncias da sua vida. Ela não sabe onde ela vai estar amanhã, em que condições físicas ela estará amanhã. Ela entende que ela é incompetente para administrar a própria vida. Uma pessoa pobre de espírito é alguém que não tem nada para dar a Deus. Ela entende isso. Ela sabe que, ainda que ela ofereça algo para Deus, não é nada que Deus já não tenha dado a ela. Tudo que ela oferece para Deus é algo que Deus já deu para ela, pertence a Deus. Ela sabe que quando ela oferta no gasofilácio, aquele dinheiro não é dela, foi Deus que deu a ela. Então não é ela que está dando a Deus. Ela sabe que quando ela louva a Deus, o louvor não saiu dela. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, ou Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ela sabe que ela não tem nada para dar. Ela é um mendigo espiritual. E tudo que ela der, pertence a Deus, não é dela. Então ela não está dando nada. Isaías 64:6 descreve bem para nós como é este homem falido espiritualmente. Isaías 64:6 diz: somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Esta é a ideia de uma pessoa pobre de espírito. Uma pessoa que entende que todas as suas justiças são como um trapo imundo. Agora, algumas pessoas podem até negar esta realidade. Não, eu não sou assim, pastor. Não, eu não sou desse jeito. Tudo bem. Uma pessoa que nega a sua própria falência espiritual é como um cego que entrou numa sala e ele diz: a sala é que está escura. Não, meu amigo, você está cego. Não, não estou. É a sala que é escura. Uma pessoa que nega a sua própria falência espiritual, ela enxerga que o problema não é ela. O problema é a circunstância em sua volta, ao seu redor. É como um cego que admite que o quarto está escuro, mas não admite que é cego. Os pobres de espírito, eles são falidos. E eles entendem isso. Filipenses 3:4 diz: embora eu mesmo, Paulo dizendo, tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo vai dizer: olha, se alguém pudesse ter confiança em si mesmo, eu seria essa pessoa mais do que qualquer outra. E aí ele vai dizer uma lista de coisas. Ele vai dizer: eu sou alguém que tem uma herança étnica. Eu sou do povo de Israel, a nação escolhida por Deus. Ele vai dizer: eu tenho uma herança social, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus. Ele tem uma herança espiritual, eu fui circuncidado ao 8º dia. Segundo a lei, eu sou fariseu. Ele vai dizer: olha, eu tenho qualificações, tanto étnicas, sociais e espirituais, para dizer, se alguém pode confiar em si mesmo, essa pessoa sou eu. Mas o que ele diz? Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu poderia olhar para todos os meus benefícios, para todos os meus troféus, a minha herança étnica, social e espiritual, e dizer: olha, eu posso confiar em mim mesmo. Eu nasci numa boa família, eu estudei numa boa escola, eu tenho um diploma, eu sou alguém importante, eu tenho um bom emprego,
Eu poderia confiar em mim mesmo, eu poderia dizer como Eike Batista, o primeiro do mundo vai ter que arrumar um carro de corrida mais veloz para me alcançar, porque eu serei o número 1 do mundo. Esta é a palavra de alguém que confia em si mesmo. Mas nós vemos aqui alguém que entende a sua falência espiritual e diz, olha, tudo que eu poderia considerar como lucro, tudo aquilo que eu poderia olhar e me dar autoconfiança, eu considerei como perda. Aí ele vai dizer mais, Filipenses 3:8. Mais do que isso, ele diz, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, eu deixei de confiar em todas essas coisas. Esta é a ideia aqui. E aí ele diz mais, o que eu acho mais interessante, ele diz, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Este é um homem que é pobre de espírito, que entendeu que ele é falido espiritualmente, que ele não tem como confiar em si mesmo. Porque se ele confiar em si mesmo, tudo isso é frágil. Hoje você é o 8º do mundo, amanhã você está na classe C de novo, meu amigo. Hoje você é o número 1 do Brasil, amanhã estão entrando na tua casa para pegar os teus bens, porque você está endividado. Confie no teu dinheiro. Confie na força do teu braço, nos teus diplomas, e você vai ver o que vai acontecer. Qual a marca de um pobre de espírito? Isaías 66:2. Qual é a marca? Como nós podemos identificar alguém que é pobre de espírito? Ele diz, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Deus está fazendo uma pergunta, ele diz, não foram as minhas mãos que fizeram tudo isso que vocês veem? Pergunta o Senhor. Aí ele vai dizer quem ele estima. A este eu estimo. Quem? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Sabe quem é pobre de espírito? Aquele que é humilde e contrito de espírito. Aquele que treme diante da palavra de Deus. Aquele que reconhece a soberania de Deus. Que Ele é o Criador de todas as coisas. Que Ele não apenas é o Criador, mas Ele é o sustentador. Deus não apenas criou o mundo e deixou o mundo à mercê das leis naturais. Deus controla, irmãos, este mundo. Cada centímetro deste mundo é controlado por Deus. Nenhum pardal, a Bíblia vai dizer, morre sem que Deus queira. Todos os fios da sua cabeça, do seu cabelo, foram contados por Deus. Todas as estrelas do céu são contadas por Deus, e Ele deu nome a cada um delas. Quando você está diante de um Deus desse, você se sente poderoso. Tem como, só se você for louco. Tem como você se sentir o máximo. Não, eu sou o 8º do mundo, tá bom. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Nada foi feito sem que Ele quisesse. Tudo está como Ele gostaria que estivesse. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, e de lá Ele governa as nações. O pobre de espírito sabe disso. Então ele se coloca no lugar em que ele deve estar. Um hino muito famoso chamado Rocha Eterna, escrito por Augustus Chuplaide, diz o seguinte: nada nas mãos eu trago, só a tua cruz me apego. Nu busco vestes em ti, incapaz busco graça em ti. Imundo, a fonte eu corro, lava-me, Salvador, ou morro.
Esta é a ideia de um pobre de espírito. Alguém que entende a sua falência. Alguém que depende de Deus para tudo. Alguém que se sente nu diante de Deus. E que depende de Deus para ser vestido com vestes de justiça. Alguém que entende que está imundo e que é incapaz de limpar a sua própria sujeira. E depende de que Deus o limpe e o lave. Esta é a ideia de um pobre de espírito. E a Bíblia vai dizer, o próprio Cristo diz para nós, que esta pessoa que chegou a este entendimento é supremamente feliz. Totalmente diferente do que a nossa sociedade ensina, do que a nossa cultura ensina sobre felicidade. Felicidade é um conhecimento de si mesmo e um conhecimento da grandeza de Deus. Por que os pobres de espírito são felizes? Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são felizes porque deles é o reino dos céus. Por que o mundo está em crise, irmãos? Por que o nosso país está em crise? Sabe por quê? Porque nós nos rebelamos lá no Éden, contra o governo de Deus. Nós dissemos para Deus, agora quem manda em nossa vida somos nós. Nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos comer o que nós queremos comer. O mundo está em crise porque o mundo se rebelou contra o governo de Deus. E nós decidimos ser senhores da nossa própria história. Por isso que o mundo está em crise. E nós, como eu disse, sabemos, e a Bíblia nos diz, que Deus está no controle. Salmo 103, versículo 19 diz, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Por que o mundo está em crise? Por que o nosso país está em crise? Porque o homem, ele quer governar a si mesmo. Sabe por que o Brasil está em crise? Porque quem está no governo do Brasil são homens. São homens. E nós acreditamos que mudando o governo vai mudar a situação. Serão homens que irão governar. Homens falidos também. Homens cheios de limitações, de pecados. Nós não podemos acreditar que a situação do nosso país vai mudar se mudar os homens. Como é este reino em que Deus reina? Isaías 11:9 diz, ninguém fará nenhum mal. Isaías está descrevendo o reino de Deus. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Será que nós podemos dizer que isso vai acontecer mudando o governo? Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Ninguém fará nenhum mal no Brasil. Se nós mudarmos este governo, não vai ter mais mal. Não terá mais malhas, não terá mais problemas, não terá mais energia cara. Você acredita mesmo nisso? E olha, não estou defendendo o governo atual. Se você estiver pensando isso, você está muito enganado. Para mim, este governo foi um dos piores governos que nós já tivemos no nosso país. Mas nós não podemos, como cristãos, imaginar ou colocar a nossa esperança num outro governo que não seja Deus reinando. Não se iluda. Não se iluda. Ele diz, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías está falando de um reino escatológico, um reino que viria. E ele veio quando Jesus colocou os seus pés aqui, irmãos. João Batista veio anunciando, olha, o reino de Deus está próximo. Não era esta a mensagem de João Batista? O reino de Deus está chegando. E quando Cristo se manifestou, o reino de Deus chegou. E o que aconteceu?
Os enfermos foram curados, Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do quê? Do reino. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Sabe por que Jesus curava? Era uma demonstração do reino. Quando eu estiver governando completamente, não haverá mais doença. Esta é a mensagem. Jesus estava dizendo, o reino chegou. Esta é a boa notícia. E a prova de que o reino chegou, no meu reino, não haverá mais morte, nem dor. Ele deu uma amostra do que será o seu reino. No reino de Cristo, os demônios são expulsos. Mateus 12, 27 e 28. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio, e os fariseus disseram, olha, ele expulsou por meio de Belzebu. Foi através de um demônio que ele expulsou outro demônio. Aí Jesus vai responder, se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o quê? O reino de Deus. Está aí mais uma amostra. No meu reino, Jesus está dizendo, os demônios não têm vez. No meu reino, os demônios são subjugados. O reino de Deus está presente quando Cristo subjuga a natureza. Vocês se lembram quando ele acalmou a tempestade? No reino de Deus, irmãos, ele faz a lei da natureza. Ele acalma o vento e as tempestades. No seu reino não haverá aquecimento global. No seu reino não haverá tempestades, terremotos. A prova foi esta, ele estava dormindo, ele despertou e falou, mar, fica quieto, vento, acalma-te. Tudo parou. Este é um reino de verdade. Os governantes atuais não podem dizer isto sobre a violência. Violência cabe-se. Corrupção acabe-se. A prova de que Jesus chegou e o seu reino está em evidência é que ele reconcilia pecadores com Deus. As pessoas agora são reconciliadas com Deus. Agora, a dificuldade em nossos dias é que as pessoas querem as bênçãos do reino, mas não querem o rei do reino. As pessoas querem uma vida sem doenças, as pessoas querem uma vida sem tribulações, sem tempestades, sem aquecimento global, sem violência, sem altos juros, mas elas não querem o rei do reino. Estas bênçãos não são para este reino, são para o reino de Deus. Agora, as pessoas querem tudo isso que pertence ao reino de Deus, mas sem ter Deus como rei. Vocês percebem? Olha o que diz Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. As pessoas querem um Brasil melhor, mas elas querem buscar ajuda no Egito. As pessoas querem uma nação melhor, sem crise. Elas querem um reino de paz, mas sem o rei da paz, sem o príncipe da paz. João Calvino, ele diz o seguinte: cada um bajula a si mesmo e leva um reino em seu peito. É assim que a nossa sociedade se encontra. Infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja também estão assim. Elas querem uma vida abençoada. Elas querem as bênçãos do reino, mas não querem se submeter ao rei dos reis. O que acontece com aqueles que desprezam o rei e desprezam o reino de Deus? Mateus 13, 41 e 42. Diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos,
e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Jesus disse que ele enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. E o que ele vai fazer com essas pessoas? O texto continua: e eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É isso que vai acontecer com aqueles que são contra o reino de Deus e contra o rei deste reino. Qual a expectativa dos cidadãos do reino? Nós que somos salvos, que cremos em Cristo, qual é a expectativa que nós temos, irmãos? Será que a nossa esperança está numa mudança de governo? Será que a nossa esperança está na ciência? Não, vão desenvolver tecnologias que vai trazer cura para o câncer. Nosso povo é muito inteligente, o ser humano é capaz, aguenta firme, a AIDS será curada, o câncer será curado, os cientistas vão resolver o problema do aquecimento global, da fome, da falta de água. Nós precisamos confiar mais no nosso potencial. Será que nós, que somos salvos, devemos pensar assim, irmãos? Olhe para a história, a ciência se multiplicou, mas a imoralidade também. Hoje as pessoas têm a internet para fazer uso da imoralidade. A ciência se multiplicou, hoje as pessoas andam de avião. Mas essas mesmas pessoas pegam o avião e jogam em cima de outras pessoas. E matam milhões. A ciência se multiplicou. Mas os homens construíram câmara de gás, e mataram milhões de pessoas. Você confia na ciência? Você confia no homem? Qual a expectativa dos crentes, dos salvos em Cristo? 2 Timóteo 4,18 diz: o Senhor me livrará. Isso aqui é Paulo falando nos últimos momentos da sua vida. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre e amém. Qual a expectativa dos crentes, daqueles que creram em Jesus? É que há um rei e há um reino. E todos aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, essas são as pessoas mais felizes desta terra. E elas são felizes porque delas é o reino de Deus. Delas é o reino de Deus. Aí eu pergunto para vocês, o que é o reino de Deus? Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus, meus irmãos? Não é comida, nem bebida. O reino de Deus não é mansão, não é carro zero, não é diploma. O reino de Deus não é nada destas coisas. O reino de Deus é justiça. O que nós mais queremos, irmãos, como cidadãos brasileiros? Justiça. Nós não vamos encontrar na nossa nação. Nós não vamos encontrar, porque justiça faz parte do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos, e que nós ansiamos pela nossa cidade que vem dos céus, a Nova Jerusalém, a cidade santa, porque lá há justiça, lá há paz, e lá há alegria no Espírito Santo. Qual é a sua expectativa? A última pergunta: como que nós podemos fazer parte então deste reino? Nós temos que ser pobres de espírito. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, como nós nos tornamos pobres de espírito? O simples pensar que você é capaz de se tornar um pobre de espírito por suas forças, já faz de você uma pessoa que não é pobre de espírito.
Só de você pensar que você é capaz de se tornar uma pessoa pobre de espírito, por meio de suas forças, já faz de você uma pessoa que não é pobre de espírito. Uma pessoa que confia em si mesma, ela jamais vai reconhecer a sua fraqueza. Uma pessoa que confia em si mesma, ela não vai reconhecer que ela é falida. Ela não vai reconhecer que o seu castelo é um castelo de areia. Ela jamais vai reconhecer que a sua vida, o seu mundo, não passa de uma casa de papel. Ser pobre de espírito é um dom, é presente de Deus, é graça de Deus. A palavra de Deus nos faz ver a nossa miséria. O quanto somos falidos é através da palavra de Deus, quando ela é exposta a nós, e ela nos mostra a nossa falência, ela vai dizer, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar quem nós somos realmente, ela é um espelho para nós. E é por meio da palavra de Deus que nós reconhecemos a nossa falência espiritual. Isso é um dom de Deus, irmãos. É quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós reconhecemos a nossa falência. É na cruz que a gente vê que foi pago um alto preço. E se foi pago um alto preço, qual é a lógica? Se foi necessário pagar um preço tão alto, preço de sangue, o preço de Cristo ter morrido em nosso lugar, se foi necessário um preço tão alto, significa que nós não tínhamos nada. Por isso foi necessário pagar um preço alto, porque nós não tínhamos nada, nós éramos falidos. Como nós fazemos parte deste reino? Mateus 3:2 diz, João Batista dizendo, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependa. Se arrependa, reconheça a sua miséria, reconheça o quanto você é falido, o quanto você é incapaz, o quanto você é totalmente dependente de Deus. Jesus Cristo disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Eu encerro com o versículo 2 Coríntios 8:9 diz, pois vocês conhecem a graça de Deus. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. De que riqueza ele está falando, irmãos? O reino dos céus. Qual é o problema? De todas as crises, não só da crise que nós enfrentamos no Brasil, mas da crise mundial, a crise que acompanha o homem em todos os tempos. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós somos incapazes de governar. Desde que o homem assumiu o controle, o mundo entrou em crise. Houve espinhos na terra. Desde que o homem se rebelou contra o governo de Deus, nós entramos em crise. A crise não é de agora. A crise começou no Éden. Qual o motivo das nossas crises pessoais? É porque nós queremos ser senhores da nossa própria história. Nós não queremos nos render a Cristo. Nós não queremos reconhecer Cristo como o Senhor das nossas vidas. Qual o motivo das nossas crises? Qual o motivo da tua crise? É porque Cristo não é Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que reconhecem sua total dependência em Deus, sua total dependência de Cristo, do Espírito Santo, a Bíblia diz que dos tais é o reino dos céus. Ele não diz que nós vamos receber, ele diz que o reino já é nosso. O reino já pertence àqueles que são de Cristo. Nós já começamos a desfrutar da paz, da justiça e da alegria do Espírito Santo. Todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles já estão desfrutando
da paz, da justiça e da alegria do Espírito Santo. Talvez você está em crise porque você ainda governa a sua própria vida. Você ainda quer controlar a sua própria vida. Você ainda confia no seu potencial. A palavra de Deus para você nesta noite é que você é incapaz. Você é incapaz. Você precisa de um rei. Você precisa do Rei Jesus. E você que já é salvo, a palavra de Deus para você é: o reino dos céus é teu, meu irmão. A tua esperança não está no governo deste país e nem na mudança de um outro governo. A tua esperança é que Ele virá e vai te dar do seu reino. Você é um cidadão do reino do céu. A sua cidadania não está aqui. Você é apenas um peregrino nesta terra. Esta é a palavra de Deus para nós em tempos de crise. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name